Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula de Java começando. Bom, hoje a gente vai estar falando aí sobre os enums, tá? O que são os enums? Eu gosto de definir eles como uma forma poderosa da gente definir constantes em nossos sistemas, tá? Quais tipos de constantes? Bom, trouxe alguns exemplos aqui. Dias da semana, tá? Períodos, tipos de documento, poderia ter sexo, e diversos outros. Então, esses são exemplos de constantes que a gente lida no dia a dia e a gente tem que modelar esses caras no nosso sistema. E os enums nos ajudam muito com esse tipo de situação. Legal? Vamos lá para a prática para ver como que funciona esses caras. Bom, estamos aqui no nosso IntelliJ, tá? Vamos para o nosso exemplo aqui. Eu criei uma classe aqui representando uma transação que simplesmente tem um status. Tá? E o status dessa transação pode ser pendente, processada ou cancelada. Então, o que eu fiz aqui? Criei uma classe de constantes somente para armazenar esses valores aqui. Pendente, processada e cancelada. Todos eles representados aí como um inteiro, começando aí do 0 e indo até o 2. Se eu tivesse um outro status, tá? Por exemplo, finalizada, tá? Eu poderia colocar esse cara aqui e adicionar um novo valor. Beleza? Bom, legal. Então, coloquei o status aqui na minha transação, tá? Tenho minha transação já criada aqui, e aí imagina que eu vou setar o status na minha transação. Então, o que eu faço? Set status, e aí coloco o status da minha transação. Então, por exemplo, eu quero falar que a minha transação está processada. Então, eu tenho que setar ela como 1. Tá? Poderia também fazer o quê? Status transação ponto processada. Também seria uma forma. Só que o fato de status ser um valor inteiro, a gente torna isso muito frágil. Por quê? Porque eu poderia falar que o status dessa transação aqui é o status 10. Tá? E o status 10, ele não representa nenhum status para a nossa aplicação. Os possíveis status que a gente tem aqui na nossa aplicação é 0, 1 e 2. Então, dessa forma, a gente está modelando o status de forma muito frágil. Muito frágil. A gente não tem uma tipagem forte do que é nosso status. E, para ajudar a gente com esse tipo de situação, é que entram os enums. Tá? Os enums, eles surgiram a partir aí do Java 5, e ele nada mais é que um açúcar sintático, ou um sugar syntax. Ou seja, é um tipo específico, tá? Então eu falo que ele é um enum, mas por trás dos panos, o Java transforma esse cara numa classe. Então, o enum, tá? Quando eu crio um enum, de fato eu estou criando uma classe com uma série de constantes por trás. E aí, para facilitar a gente, ele criou esse tipo enum. E aí, como que eu faço? Bom, eu vou deixando os tipos que eu quero aqui, que no caso é pendente, tá? Então, eu apago aqui o inteiro. Também quero quem? Processada. Então, apago aqui e deixo processada. Vou separando os valores aqui por vírgula. Apago esse cara e deixo aqui o cancelada. Legal? Então, agora a gente tem o quê? 3 status da minha transação. Pendente, processada e cancelada. Então, eu posso vir aqui, ó, vou copiar esse cara e falar que agora o meu status, ele é um enum. E aí, vou apagar aqui e vou pedir para gerar novamente os getters e setters. Legal? Agora já estou retornando aqui o tipo específico e recebendo o tipo específico. E dessa forma, aqui na minha aplicação, ele já está dando um erro de compilação, porque esse cara não é um tipo inteiro, ele é um tipo enum. Então, eu tenho que colocar agora um desses valores que eu tenho aqui. Processada, ou cancelada, ou pendente. Legal? Então, dessa forma aqui, a minha tipagem fica forte. Ou seja, se eu tentar colocar qualquer valor que não esteja presente aqui, que não esteja presente aqui no meu enum, certamente o código não será compilado. Legal? Então, esse é o grande poder aí dos enums. A gente consegue ter uma tipagem forte aqui dos nossos tipos. Bom, legal. Outra coisa que a gente pode estar fazendo aqui é adicionando atributos no nosso enum.
Por quê? Porque ele é uma classe, né? Quando ele é uma classe, como ele é uma classe, ele é um objeto, eu consigo colocar o quê? Eu consigo colocar estado nesse cara. Então, eu consigo colocar atributo. Então, eu vou colocar uma descrição aqui, ó. Vou colocar assim, ó, pendente, processada e cancelada. Legal? Bom, ele está dando erro. Por quê? Porque eu preciso passar esse valor no construtor. Bom, visto que ele é uma classe, então é fácil definir um construtor. Basta eu pegar esse cara e passar o tipo que ele está esperando aqui. Certo? Descrição. Opa! Ah, faltou definir quem, né? Então aqui, ó, primeiramente, ponto e vírgula para encerrar os valores. E aqui eu vou definir o atributo descrição. Legal? Então agora sim eu tenho ele aqui e consigo estar atribuindo. Bom, legal. Posso colocar um get descrição aqui também para estar depois visualizando esse valor. Maravilha. Então, posso vir aqui, tá? E mandar imprimir transação.getStatus. Vou mandar executar aqui. Ele vai estar imprimindo o valor que foi setado aqui para a transação. No caso, pendente. Maravilha! Então, a gente viu o quê? Que a gente pode definir também atributos aqui no nosso enum. Outra coisa muito interessante, tá? Imagina que é o seguinte, imagina que a gente queira criar uma regra aqui na nossa classe transação, que é um método que a gente quer verificar se essa transação pode ser cancelada ou não. Às vezes ela não foi ainda processada e a gente quer simplesmente cancelar a transação no nosso sistema. Então, vamos criar um método que retorna um true ou false, tá? Então, ele retorna um booleano e vamos chamar ele de pode ser cancelada. Então, a transação pode ser cancelada. Qual que é a regra aqui? A regra é o seguinte, se o status da transação for igual a pendente, se ela não foi processada ainda, ela pode ser o quê? Ela pode ser cancelada. Então, retorna true. Caso contrário, ela não pode ser cancelada. Legal, maravilha. Não tem problema algum com esse método nosso, tá perfeito? Tá perfeito, tá atendendo a nossa regra de negócio, tá? Só que, agora imagine o seguinte, ó. Eu venho aqui, tá? E adiciono mais um status. Então, eu vou adicionar o status de análise, tá? Então, aqui eu tenho o status em análise. Aqui, então eu tenho o status em análise. E aí eu vou falar o seguinte aqui para minha regra, ó. Se ela for pendente ou se ela estiver em análise, ela pode ser cancelada. Então, vou copiar aqui para facilitar e vou colocar o quê? Cancelada. Então, se for pendente ou cancelada, pode estar sendo cancelado aqui a minha transação. Tem algum problema com essa regra? Está colocando essa regra aqui na transação? Teoricamente, está tranquilo ainda para a gente dar manutenção, né? Tem apenas um if com 2 verificações. Enfim, a gente pode ter um certo problema no futuro. Por quê? Pode ser que vá aumentando aí a quantidade de status, tá? E aumente também a quantidade de atributos e a minha regra fica mais complexa. Dessa forma, vai ficando muito extenso aqui, muito verboso e muito difícil de dar manutenção, tá? Esse tipo de regra, ele poderia estar onde? Ele poderia estar no próprio enum, tá? O status pendente, ele poderia responder se ele pode ser cancelado ou não. O status cancelada, desculpa, aqui não era cancelado, era análise, tá? Mas, enfim, o status análise, ele pode falar se ela pode ser cancelada ou não. Enfim, o próprio enum pode ter o comportamento e, por ele mesmo, saber se ele pode ser cancelado ou não. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a gente pode ter comportamento no nosso enum. Da mesma forma que a gente tem estado, a gente pode ter comportamento. E os comportamentos, eles são representados por quem? Pelos métodos, tá? Então, eu posso colocar um método aqui, ó. Um método aqui, boolean is pode ser cancelada, tá? E aí, o que é o seguinte? Eu tenho que colocar um abstract aqui, tá? Para forçar agora cada um sobrescrever esse método.
Então aqui, ó, eu vou vir aqui e vou sobrescrever esse método. Pendente pode ser cancelada? Pode sim. Análise pode ser cancelada? Pode também. Então retorna true. Processada pode ser cancelada? Não pode. E cancelada também não pode ser cancelada. Então retorna false. Legal? E aí, dessa forma, olha como que fica muito mais interessante o nosso método. Ele simplesmente vai delegar para o enum. E aí, caso eu adicione um novo tipo aqui, tá? Sei lá, por exemplo, suponha que eu adicione um tipo revertida, enfim, tá? Vou colocar aqui, ó, revertida. A transação foi revertida. E aí, eu automaticamente já sou obrigado a falar se ela pode ser cancelada ou não. E aí eu já coloco a regra direto aqui. Esse cara, ele não muda mais. A partir de agora, eu vou evoluindo conforme novos valores vão entrando aqui no meu enum. Show! Então, esse é um recurso muito interessante, tá? Não usar os enuns simplesmente como uma caixa, tá? Uma caixa de constantes, mas dar vida a ele, colocar regras de negócios que façam sentido para esse enum. Então, os enuns eles podem ter atributos e eles podem ter comportamentos, tá bom? Eu coloquei no caso aqui um método abstrato, tá? Poderia ter colocado um outro método aqui, imprime status, só para dar um exemplo para vocês. Então, poderia ter um método aqui, tá? Que ele simplesmente imprime, vou colocar aqui, ó, imprime status. Legal? Então, se ele simplesmente aqui esse método vai estar sendo herdado aqui para todo o enum. Legal? Então, todo enumeration já herda agora esse método e pode estar usando ele. Tá? Aqui está dando erro porque ele é um void. Bom, isso para mostrar para vocês, então, que ele pode ter um método abstrato e pode ter um método concreto, como a gente já bem conhece. Bom, maravilha. Então, isso era uma coisa que eu queria mostrar para vocês entenderem o poder aí dos enus. Outro ponto agora de atenção para a gente. Como que os enuns devem ser comparados? Então, quando eu vou comparar um enum, como que eu devo estar fazendo? Tá? Eu vou estar pegando aqui, ó, transação.getStatus, então, e vou estar comparando com um valor. Então, eu vou comparar aqui se ele é igual a cancelada. Repare o seguinte, tá? Eu coloquei o quê? Eu coloquei 2 sinais de iguais. Então, essa é a forma correta da gente comparar um enum. Por que a forma correta? Porque o enum, ele usa um padrão de projetos chamado singleton. Então, para cada constante, vai haver uma única instância executando na JVM. Então, dessa forma, a gente garante que não vai existir mais de uma referência para cancelada. Então, com isso, a gente garante que o igual sempre está apontando para a mesma referência. Então, essa é a forma ideal de estar comparando enum. Bom, vou mandar executar aqui, tá? Ele vai ter que estar falando para a gente que é falso, porque pendente não é igual a cancelada. Legal. Agora eu vou fazer um outro teste, ó. Eu poderia estar usando quem aqui, ó? Eu poderia, na verdade, estar deixando sem preencher o status aqui na transação e mandar comparar. Ah, vou mandar comparar aqui e vamos ver o que vai estar acontecendo. Ele continua dando false. Por quê? Porque nulo não é igual a cancelada. Tá? Um problema, tá? Se a gente, ao invés do igual, usar o equals aqui para estar comparando, ele vai dar um erro de compilação? Não, não vai dar erro de compilação. Só que quando eu executar esse cara, eu vou tomar um no pointer exception. Então, jamais use o equals para estar fazendo comparação. Legal? Sempre usar o sinal de igual para estar comparando. Por quê? Porque dessa forma eu evito também de estar levando aí um no pointer exception. Outro problema do equals é o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, ó,
Vou apagar aqui, vou colocar aqui. Ó, eu tenho um consulta status que eu criei só para dar um exemplo para vocês. Ó, consulta status, ele tem o cancelada. Poderia estar fazendo isso daqui, ó, status transação cancelada, tá? Eu poderia estar fazendo esse tipo de comparação? Teoricamente eu poderia, não daria nenhum problema na minha aplicação, né? Não daria um erro de compilação, não daria um no pointer exception. Simplesmente vai dar o quê? Vai dar um false porque eles não são iguais. Só que são tipos totalmente incompatíveis, né? São enums distintos. Então, se eu estou usando o igual, eu já tomo um erro de compilação. Então, eu já consigo me precaver desse tipo de situação antes mesmo da aplicação executar. Por quê? Porque ela não vai estar compilando. Maravilha! Então, aprendemos aqui como está fazendo a comparação entre os enums. Um outro cara muito bacana para a gente estar conhecendo, que são as collections feitas para a gente trabalhar com enum. A gente conheceu nas aulas anteriores o quê? A gente conheceu o hash set, tá? A gente conheceu o hash map, certo? São coleções aí que a gente usa para estar armazenando os nossos dados. A gente tem coleções específicas para trabalhar com enum, que é o enum set, tá? Então eu posso estar fazendo aqui, ó, vou colocar status transação análise, vou colocar aqui, ó, pendente e vou colocar análise. Legal? Legal. Vou colocar assim, ó, status canceláveis. Porque são os status que a gente sabe que pode ser, que uma transação pode ser cancelada. Então, eu posso usar quem? O método contains que a gente conhece, tá? E posso verificar aqui, ó, se existe a processada aqui, ó. Posso fazer um contains nesse cara. Qual que é a vantagem de usar um enum set ao invés de usar um hash set? O enum set, ele é um cara já preparado para trabalhar com enum. Dessa forma, ele vai ser muito mais performático do que um hash set. Então, o ideal é sempre usar o enum set quando você está trabalhando com o enum, tá bom? Então, opa, eu não imprimi aqui, né? Mandei executar, mas não imprimi. Mas, quando eu faço o contains, ele me retorna um true ou false, se aquele valor existe na coleção, e no caso aqui, ele vai retornar um false, porque esse cara não existe. Show de bola! Então, conhecemos o enum set. E aí, para finalizar, a gente tem quem? A gente tem o enum map. O enum map é para a gente trabalhar com mapas. Mapas, quando a gente quer trabalhar com enums dentro de mapas. Então, status transação. A diferença aqui, ó, opa, tem que dar um new aqui. A grande diferença na criação é que quando eu faço um new hash map, eu não preciso passar o quê? Não preciso passar nenhum valor aqui no construtor. Quando eu crio um enum map, eu preciso passar o enum aqui .class para ele. Tá? É a estrutura aí que a gente tem que estar respeitando. Então, vou estar falando que a chave é o status transação e aqui uma string. Poderia falar o seguinte, ó, eu vou ter um mapa de cor por status. E aí, eu vou fazer o seguinte, cor por status, put. Quando ele tiver pendente, ele vai ser a cor amarela. Quando tiver processada, vai ser a cor verde. E quando tiver cancelada, vai ser a cor vermelha. Legal? E aí a gente sabe que quando a gente tem um mapa em mãos, a gente pode fazer um get por chave. Então eu posso falar assim, ó, qual que é a cor do pendente? E aí eu passo aqui a chave do pendente, mando minha aplicação executar, e ele vai estar falando aí que a cor do pendente é a cor amarela. Olha aqui que bonitinho. Maravilha! Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar aí sobre os enums. Legal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.